Universitária FM Agenda Cultural. O Quilombo Experimental, localizado no bairro de Dois Irmãos, realiza nesta quarta, a quinta edição do evento Beba Consciência. O Happy Hour intelectual começa às 7h30 da noite e o pesquisador Diogo Ferreira fala sobre transgênicos. O professor Rodrigo Gondim sobre questões do infinito. A entrada é gratuita. O espetáculo Um Minuto para Dizer Que Te Amo segue em cartaz com sua quinta temporada no Teatro Apolo, localizado no bairro do Recife. A partir das 7h30 da noite, a peça retrata a vida do pianista Lúcio e sua trajetória marcada pelo Alzheimer. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM Agenda Cultural. Todo sábado às 19 horas, programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook, com imagens do estúdio, aqui no Recife, em nossa página Programa Fora da Curva. O desmonte da educação pública com as medidas do governo Bolsonaro de cortar o orçamento das universidades e o lançamento do projeto Futurice foram alvo de protesto ontem em todo o Brasil. Além de estudantes, professores e trabalhadores da educação, várias categorias se juntaram à mobilização, que também teve como pauta o protesto contra a reforma da Previdência. Por isso, o programa de hoje pergunta: por que ocupam as ruas? Para responder essa questão, estamos recebendo a professora do Departamento de Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vice-presidenta da ADUFERP, Seção Sindical do Andes, Isabela Menier. Olá, Isabela. Olá, Paula. Bom, obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia aqui aos componentes da nossa mesa. Legal. Estamos também com o professor e doutor em Serviço Social e coordenador da Frente Brasil Popular, Eduardo Mara. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Obrigada, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui de novo, aprendendo e conversando com vocês. E também contamos com a presença da integrante do movimento Levante da Juventude, Rosa Amorim. Bom dia, Rosa. Bom dia a todos e todas. Só Levante Popular da Juventude. Sim, Levante Popular, muito bem, muito bem. Bom, quem quiser participar, enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Acho que é importante para a gente entender, né, a questão da mobilização de ontem, entender o contexto, né, o que é que está se passando com a educação que levou, né, milhares de pessoas às ruas ontem. Isabelle, pode começar? Vamos, e eu vou retroceder um pouco no tempo, né? Vou começar da emenda constitucional 95, a chamada a PEC da morte, que depois virou a emenda constitucional, a PEC do Sim. teto, né? Que já era um prenúncio de tudo isso, né? Na verdade, a emenda constitucional que fomentou, na verdade, a reação a ela foi muito interessante. Houve um movimento de ocupação dos estudantes, houve greve nas universidades, mas nada disso foi o suficiente, o bastante para, né, mostrar o que viria por aí. O que viria Sim. é um corte nos investimentos nas áreas básicas de educação, saúde, enquanto se preserva, né, o pagamento da dívida pública, se preserva o pagamento dos encargos financeiros. Então, temos a PEC, que virou a emenda constitucional 95, do teto dos gastos. Depois temos reforma trabalhista, temos a terceirização irrestrita, até que chegamos a este governo,
com esse ataque constante, frequente à educação de uma forma geral. As universidades, especialmente, né, há uma sanha em relação ao ensino superior público, inclusive com uma narrativa extremamente agressiva, né, em relação a estudantes e professores, desrespeitosa. Como lugar de balbúrdia. Lugar de balbúrdia, exatamente. A postura dos ministros, esse especialmente. O anterior também não era muito melhor, não, mas a postura desse é especialmente desrespeitosa, né? Ele não tem, digamos, o decoro, também não tem o decoro para o cargo, né, que o cargo exige. Enfim, houve todos esses cortes, contingenciamentos, cortes, recentemente, né, inclusive o pagamento isso claramente expresso pela imprensa, pagamento das emendas parlamentares para negociar a aprovação da reforma da Previdência. Esse recurso veio da educação, quer dizer, é uma coisa realmente, né, assustadora, o ponto de vista... a população perde dos dois lados, da educação e da previdência. Exatamente. Desde o início, se dizia claramente, havia quase que uma chantagem, né? Só iria ter liberação de recursos para a educação se aprovada a reforma da Previdência. Quer dizer, uma postura de chantagem, jogando com duas coisas fundamentais, com dois direitos fundamentais, a previdência pública e a educação pública, né? Então, é nesse cenário, sim. Aí, finalmente, depois de criado um problema, que é o problema do contingenciamento de verbas, né, com as chamadas verbas discricionárias, ou seja, aquela com que a universidade faz frente às suas despesas, as despesas essenciais de energia, água, bolsas para estudantes, pagamento de terceirizados. Já houve várias demissões, né, tanto na federal como na rural. Então, depois de montado esse quadro, aí surge agora o programa Futurice, né, que numa outra rodada eu acho que a gente pode falar sobre isso. Mas, basicamente, foram essas três forças, né, que movimentaram o ato de ontem e tem que movimentar outros atos também. Ou seja, a reforma da Previdência, tirando direitos da população, principalmente da população mais pobre, né? Não há nenhum aceno com ataque a privilégios, isso é uma grande tolice, nem há nenhum aceno que economicamente o país vai melhorar por causa da reforma da Previdência. Qualquer economista, né, comprometido com a questão acadêmica mesmo e não com o mercado, faz essa leitura muito claramente. A gente tem um problema do falta de financiamento da educação, especificamente da educação superior, mas também repercutindo na educação básica. E a gente tem agora, né, mais esse problema que é o programa Futurice. Sim. Eduardo, como é que você vê, então, esse contexto que nós estamos vivendo? Veja, é um contexto bastante complexo, né? Eu ontem, conversando com as pessoas, uma das críticas que as pessoas costumam fazer ao governo é de que ele não teria um projeto para a educação, né? E, na verdade, o que a gente vê é que esse governo não só tem um projeto para a educação, como esse projeto faz parte de um projeto mais amplo para o Estado brasileiro, né? Que projeto é esse? É um projeto que visa minar qualquer possibilidade de soberania nacional e de desenvolvimento nacional autônomo do país. Ou seja, ele visa entregar os recursos do Estado do ponto de vista econômico, porque ele tem um projeto do ponto de vista econômico e político, né? Do ponto de vista econômico, ele visa entregar as riquezas nacionais e transferir o patrimônio público para o controle dos grandes monopólios internacionais e do capital financeiro internacional. Veja, as duas reformas que ontem eram alvo principal da crítica, né, dos movimentos populares e sindicais nas ruas, a reforma da Previdência e os cortes na educação e o projeto Futurice, eles têm a ver com essa entrega. Veja, de um lado, a reforma da Previdência está atendendo às demandas de um setor poderosíssimo do capital internacional, que são os grandes fundos de pensão. Esse pessoal hoje controla cadeias produtivas inteiras no mundo, né? Esse é um ativo fundamental do Estado, então visa entregar isso para os fundos de pensão privado. E do ponto de vista da educação... Que na prática, concretamente, esses fundos de pensão são geridos pelos bancos, né? São geridos pelos grandes bancos. São 3 grandes bancos no Brasil que controlam praticamente todos os fundos de pensão privados, né? O fundo de pensão estatal, né, foi muito importante no último período, nos últimos 10 anos, inclusive como fomentador do desenvolvimento nacional, né? O BNDES junto com a Previ tinha um papel importante antes. Então é um fundo fundamental
de transferência para a lucratividade do setor privado. E os ataques à educação têm um outro alvo claro, eles estão atendendo uma demanda dos grandes grupos econômicos da educação particular. Veja, não é ocasional que a irmã de Paulo Guedes seja presidente da Associação Nacional de Universidades Privadas. Veja, é uma transferência direta para esse setor. Esse setor está fazendo uma escolha diferente dos últimos períodos dos governos do PT. Esse setor que antes era complementar ao ensino público, que cresceu muito com políticas dos governos do PT, que transferiam imposto, gerando, inclusive, grandes conglomerados nacionais da educação privada, né? Esse setor está fazendo uma escolha hoje, que é de ampliar sua lucratividade, não necessariamente pela ampliação de vagas, mas restringindo as vagas àqueles setores que mais podem pagar a universidade e transferindo para a base da pirâmide uma educação que já não é presencial, uma educação, né, à distância. Essa é a opção hoje de lucratividade desses setores. Eles têm muito interesse, evidentemente, na privatização das universidades públicas, né? Esses setores hoje já vivem o corte daquelas políticas de fomento nas universidades particulares, então eles têm muito interesse neste projeto de privatização da universidade pública. E veja que o Futurice e os cortes da educação estão muito ligados, né? Você primeiro corta as universidades, você asfixia o funcionamento dessas universidades, obrigando os reitores à adesão a um projeto de privatização. Oferece uma solução, público, né? Uma solução que é, na prática, transferir para a iniciativa privada a gestão da universidade pública, a gestão do espaço público. Então, essas duas coisas estão muito encadeadas. E uma última coisa que é importante: o governo trabalhou com um engodo em relação a essas duas reformas, a relação entre elas. É verdade, ele fez uma barganha em relação ao desmonte da educação e à aprovação da reforma da Previdência, transferindo recursos para aprovação. E o próprio ministro, né, o Paulo Guedes, dizia: se aprovar a reforma da Previdência, talvez não seja necessário os cortes. Isso é uma mentira, né? Não há motivo pelo qual, ao aprovar uma reforma da Previdência, o governo vai recuar nestes cortes no projeto de desmonte. Porque ele está atendendo a dois setores, né, que financiaram campanhas desses setores, com os quais este governo tem um enorme compromisso, que são esses setores do capital financeiro internacional. Rosa, como é que você vê toda essa questão? Eu acho que a primeira coisa, assim como a professora fez, né, voltar um pouco no tempo. Eu acho que, para além da emenda, a gente viveu um momento que eu acho que é importante a gente, inclusive, posicionar e dar nome a isso, né? A gente vive uma crise política, econômica, social, desde 2008, né? Uma crise global, que não chegou no Brasil, tanto que Lula dizia: o Brasil, isso aqui é uma marolinha. Era marola. Mas que aos poucos a gente viu o aprofundamento dessa crise, né? Uma crise que era econômica e que no Brasil ela se acentua, né, como uma crise também social e uma crise da própria política, uma crise de representatividade. E a gente vê o aprofundamento dessa crise, né, com o impeachment, a princípio, da presidente Dilma, e que logo depois isso resulta, na verdade, no golpe, né? Num golpe que a gente vive, né? Um golpe que coloca Michel Temer, né? Um presidente que não foi democraticamente eleito e que fere um dos princípios básicos da nossa Constituição, que é a própria democracia brasileira. A rigor, então, situando melhor. Ele era vice de ele Dilma, era né? vice. Ele não foi democraticamente assumido a presidência, mas ele foi isso, né? Eleito. Ele estava na chapa justo, de Dilma. Justo, né? Justo. O ouvinte. E que a gente vê, se for olhar logo nesse momento, para um projeto de educação, naquele momento em que Michel Temer assume, né? A gente tem uma das suas primeiras medidas a Constituição, o teto dos gastos, né, que a professora bem colocou, e que logo em seguida a gente vê que ele tinha um projeto claro ali voltado para a educação, que no primeiro momento era o desmonte, né, da educação básica. E que, como é curioso que agora, no governo de Bolsonaro, a gente vê, né, o aprofundamento disso, mas com alvo no ensino, né, superior. Então você vê que é quase como uma continuidade de um projeto que a gente pode posicionar como um projeto antidemocrático, né? Antidemocrático porque a gente sabe que, eu acho que é até importante posicionar o quanto
a prisão arbitrária e a prisão de Lula também está associado ao que foi a vitória de Bolsonaro, né, nessa última eleição. Né? Então, é um projeto, por si só, antidemocrático, né, que coloca um juiz, né, assumindo aí o Ministério da Justiça, né, mas um juiz que estava completamente vinculado e ligado ao caso de Lula. Né? Então, a gente posiciona esse governo como um governo antidemocrático. Ele é antissocial e ele também é antipopular. Né? Então, a gente poderia fazer essa casadinha, né, desse projeto que está aí anunciado e que, na verdade, é uma continuidade desse projeto que vem desde o golpe de 2016 que sofremos. Então, a educação é um alvo, né? Como diz Darcy Ribeiro, pensador brasileiro, a educação no Brasil, né, não é uma crise. A crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, como a gente vai conversar daqui a pouco também mais sobre o Futurice, né, o Futurice é um projeto. Né, um projeto de privatização da educação, um projeto que não pensa na educação para todos e todos, uma educação pública, né, democrática, enfim. Então, agora, justamente por isso que a gente vê, né, nesse momento esse desmonte. Sim. Pois é, então eu quero entrar um pouco mais nesse projeto Futurice, né, que inclusive está aberto para consulta pública no site do MEC, né? A pessoa tem que se cadastrar para ter acesso ao projeto também, quer dizer, não é um projeto que está aí livremente, facilmente disponível, mas cada um tem que se cadastrar. E aí eu queria entender qual é a proposta desse projeto. Esse projeto está aberto para consulta pública até 15 de agosto, que é até amanhã, e depois ele vai ser discutido no Congresso, né? Vai ser levado a Congresso. Vai ser levado a Congresso, tem que ser aprovado no Congresso e tudo mais. Mas, então, as universidades, inclusive, já começaram a discussão, né, desse projeto e várias, inclusive, já se posicionaram contra esse projeto. Então, Isabelle, qual é a proposta de funcionamento? Porque o mote é desburocratizar, né, e facilitar a gestão, né? O mote é esse, né? Como é que você vê essa questão que passa pela contratação de organizações sociais, né, para gerir os recursos da universidade? O truque é esse, né? É vender o que parece ser o entrave, né? Tanto para a sociedade quanto dentro da própria universidade. Muitos de nós sofremos com entraves na aquisição de algum material, de algum insumo para laboratório. Então, a gente sabe que é difícil, por exemplo, a questão da compra, a questão da gestão. Então, nisso ele é bem formulado, assim, vamos pegar naquilo que é uma fragilidade que pode ter uma boa resposta principalmente entre os professores. Só que a solução não é essa. Só que a solução não é essa, né? Certamente. Eu vou pegar um pouquinho da última fala da companheira, justamente sobre essa questão, eu acho que de antidemocracia, o Futurice é um bom exemplo disso. Porque muitas vezes a gente está sim num governo antidemocrático, tá? E muita gente pode dizer, não, mas as eleições nós respeitamos os resultados das eleições, as eleições vão funcionar. Mas não é isso, né? Acho que a democracia nós já avançamos em compreensão conceitual de democracia, pelo menos nesse último século, né, no século XX. Então, por exemplo, por que é um governo antidemocrático? Porque falta diálogo, né? Porque se desmontou todos os conselhos, todos os conselhos que tinham sido criados por decreto, né, foram extintos, e aqueles que eram criados por lei, por exemplo, como o CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele foi reformulado, né, porque a Constituição dele era estabelecida por decreto, então ele foi reformulado, que saiu de quase 100 participantes para 22 ou 23, justamente tirando a sociedade civil. Porque não há negociação, certo, de conflitos. Porque a democracia é isso, não é imposição apenas do que a gente acha certo, uma negociação de conflitos, tentar harmonizar os interesses desses atores sociais. Então não há nada disso nesse governo. Sim, e o Futurice, projetos, inclusive, exatamente. Então o Futurice não passou pela participação da academia, exatamente. Da então o Futurice é bem um exemplo disso. É um projeto antidemocrático. Está para consulta pública agora, mas é antidemocrático, porque foi feito, segundo eu soube, informações da nossa própria reitoria, foi feito durante um mês por 2 economistas. E ele reflete justamente isso, um projeto prematuro, mal feito, né? Por alguém que não entende a universidade, mas que pegou assim, algumas palavras-chave. O que é que a universidade tanto clama? A autonomia. Então, vamos botar lá que é para termos a autonomia, né? Uma questão mais de marketing mesmo, algumas questões de marketing. Então, o Futurice é elaborado sem
consulta, sem participação daquelas pessoas que estão fazendo a universidade há décadas, certo? Tanto os movimentos, tanto os estudantes, como professores, como os seus gestores, a Andifes, né? Tudo isso é desconsiderado, é feito nessa perspectiva. A perspectiva desses economistas que fizeram é a mesma perspectiva de economia, de ajuste fiscal, quer dizer, como encontrar uma forma de dizer que a universidade vai se financiar e desresponsabilizar o poder público pelo financiamento do ensino superior. É claramente isso, né? Então, o projeto é ruim, o projeto de lei é muito ruim, o projeto de lei não é exatamente o programa. O programa é uma coisa, né? Mas o projeto de lei não atende exatamente o programa, não estabelece exatamente o programa, mas claramente deixa claras as diretrizes do que é esse programa. As diretrizes é justamente essa, né? A perda da autonomia, porque o programa é para ter autonomia, mas é a perda da autonomia da universidade, através da gestão pelas organizações sociais. As universidades deixam de ser uma instituição social, cuja o maior desafio, a maior missão é a formação humana, né? A formação humana ampla, inclui-se também tecnologia, inovação, mas não só isso, para ser gerida por essa organização social, que ninguém sabe o que é, nem qual é, de onde vai sair, que vai ser escolhida sem licitação, sem um processo de concorrência, quer dizer, uma coisa muito, muito estranha. Bom, enfim. Então, há uma grande agressão à autonomia. Foi criado de uma forma não democrática, não considerando os desafios, sem nenhum diagnóstico, absolutamente nenhum diagnóstico. E eu sempre digo, eu como sou da área das engenharias, seria a área mais apta a concordar com o futuro e se dizer que há, sim, chances no mercado. Não há, porque a gente está numa economia estagnada. Qual é a empresa que vai financiar pesquisa, seja ela básica, de ponta, avançada, numa economia que está tecnicamente em recessão? Quer dizer, não houve nenhum diagnóstico para saber quais eram... Assim, as universidades precisam... As pesquisas duram anos, décadas. Não são... Qual é a empresa que vai investir Exatamente, décadas, elas não são obrigadas a gerar um produto, né? A ciência não tem uma obrigação a gerar produto a curto prazo. Sim. Tá? Fora nisso, há uma total desconsideração em relação à extensão. Extensão, eu vou vender o quê em termos de extensão? Tá? E há no projeto de lei a referência, apesar de dizer que é voltada para pesquisa e inovação, há no projeto de lei a menção clara que essas organizações sociais vão fazer gestão de planos de ensino. Quer dizer, uma agressão à autonomia justamente didático-pedagógica das universidades, que é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Quer dizer, é um projeto que foi feito de uma forma antidemocrática, do ponto de vista técnico é ruim, né? Não considera, não se baseia em diagnósticos, não tem uma base factível. Tá? E que nas suas lacunas, porque muitas coisas assim, são baseadas em critérios que não estão definidos, nas suas lacunas deixa justamente espaço para o pior. Né? Ninguém pode imaginar o que vem em função desse futuro aí. Eduardo, como é que você vê aí? Que pontos você quer chamar a atenção em relação a esse futuro? Veja, o projeto ele me parece propositalmente mal elaborado, né? As lacunas dele, como a professora acabou de dizer, veja, ela tem uma função, deixar aberto o caminho de privatização do espaço público, né? Veja, o projeto argumenta, as universidades têm que ter mecanismos de autofinanciamento. Bom, elas já têm. As universidades federais já possuem mecanismos de autofinanciamento. Sim. Só que o dinheiro que elas arrecadam por si vai para a conta da União. E, em geral, a União transfere esse dinheiro para o pagamento de juros, da dívida, etc. Mas não é disso que se trata. Então, que mecanismos seriam esses de autofinanciamento? Inclusive, tem as fundações, né? Que já assim, as fundações fazem esse papel, já fazem exatamente. Esse papel. Quer dizer, o futuro se ignora completamente essas fundações e traz à tona as organizações sociais. Totalmente. E uma figura misteriosa. Ninguém sabe se vão ser uma organização social para cada universidade, se vai haver uma organização social única, que vai gerir um conjunto. Exatamente. Dizer, nada disso está estabelecido no projeto, na minha opinião, propositalmente. Porque essas lacunas todas vão ser negociadas com setores muito poderosos. As organizações sociais são organizações que têm uma
promiscuidade muito grande com interesses privados. Né? Então, isso é uma primeira coisa. E há um segundo aspecto do projeto, veja, eu dizia antes, este governo tem um projeto em relação ao Estado do ponto de vista econômico e também político. É importante observar esse segundo caráter político disso. Veja, há uma intencionalidade muito grande do desmonte da pesquisa e da extensão e do desmonte do pensamento crítico no país. Veja, este não é um governo que trabalha com uma gramática que nós estávamos acostumados antes. Quando a gente diz que ele é antidemocrático, veja, ele rompeu completamente aquilo que a gente chamava do Pacto da Nova República. Quer dizer, que se respeitam as regras democráticas, que se respeita a liberdade de organização e de pensamento. Ele rompe com isso. Veja, as declarações absurdas do presidente, que a gente vê como absurdas, elas têm uma função muito grande, que é de manter coesa hoje uma base ultraconservadora, de classe média alta, é verdade, que tem elementos neofascistas, né, que tem um combate direto, não só às ideias de esquerda, as ideias socialistas, comunistas, elas têm um combate às ideias iluministas. A civilização. A civilização, aos ideais republicanos, ao pensamento liberal clássico. Eu comentava esses dias que eu dava uma aula sobre liberalismo e um estudante me acusou de comunista nessa aula. Eu falei, isso aí é coisa de comunista. Eu falava de John Locke, que é um dos clássicos do pensamento burguês, né, da Revolução Inglesa, etc. Vejam, mas por que isso? Por que atacar isto? Porque é muito central para acelerar esse conjunto de medidas que são muito impopulares. Veja, o pensamento crítico, o mínimo de pensamento crítico, de pesquisa sobre a realidade, vai na contramão do implementado, que são um conjunto de medidas de desmonte de qualquer capitalismo nacional, né, de qualquer soberania de independência do Estado, que não pode ser defendido a não ser por ideologias que preguem o ódio, que preguem a inverdade. Então, por isso que o controle da pesquisa, a transferência da pesquisa para interesses imediatistas, para interesses do capital privado, ela é importante também do ponto de vista político para esse governo, né? Minar o pensamento crítico na sociedade. Me parece que o Futuris também dialoga com isso. Então, ele não é só um projeto aleatório do ponto de vista de transferência de recursos somente. É de consolidar no Estado um Estado antidemocrático, né? Uma ruptura com a democracia liberal, inclusive. Sim. Né? Rosa, como vocês veem esse projeto, inclusive do ponto de vista do aluno, do estudante, né? Como é que o estudante... qual é o espaço do estudante ali? É engraçado que a gente está dizendo nesse momento, né, conjugando aí o verbo futuro, que esse projeto é o futuro do pretérito, né? Ele olha para trás. E nesse momento a gente diz que é o momento, a juventude, de defender o nosso futuro. Um futuro que realmente, né, vise a participação, vise a democracia, um futuro que olha, né, para o povo brasileiro, que olha para um projeto de nação. Enfim, queria, antes de falar disso, ou na verdade o conjunto disso, falar que a gente acabou de sair do Congresso da União Nacional dos Estudantes, né, um congresso que visa, né, juntar o conjunto das organizações estudantis, né, do Brasil, mas, sobretudo, é um espaço onde os estudantes conseguem se olhar e conseguir apontar caminhos, né, para dar respostas para essa conjuntura. E a gente faz uma avaliação de que esse foi o congresso, né, o maior congresso que a gente teve no último período. E a gente olha e faz a reflexão por que foi o maior congresso, por que os debates estavam muito mais viscerais, por que os estudantes conseguiam debater muito mais criticamente, né, esse momento que a gente está vivendo tão difícil do país. Né? Porque, né, se a gente for olhar para os últimos pronunciamentos desse governo, ou o prenúncio, né, do contingenciamento que ele estava colocando para as universidades, ele dizia o seguinte argumento: vamos, né, bloquear o recurso para as universidades que estão promovendo balbúrdia. Nesse momento, os estudantes ficaram completamente, né, foram completamente atacados, né, nesse pronunciamento. E nós nos perguntávamos naquele momento, o que é balbúrdia?
né? As universidades que ele apontou foram justamente as universidades que receberam encontros da UNE no último período, né? A UNB, que estava para receber o Congresso da União Nacional dos Estudantes, né? A UFBA, que recebeu a Bienal da UNE, né? Que foi o maior festival de arte e cultura que os estudantes conseguem produzir na América Latina, e também o Rio de Janeiro, né? Que foi a UFES, foi a última universidade que recebeu um evento nosso. Então, logo se vê que tem um negócio aí no meio, né, que se chama ataque, né, ao conjunto da esquerda, ataque, né, para quem incomoda esse governo, para quem, né, discute dentro das universidades, pensa criticamente e aponta que existe um projeto ali de desmonte da educação. Então, o conjunto do movimento estudantil debateu essas questões no Congresso da União Nacional dos Estudantes, e queria dizer isso também para falar que 3 dias após terminar o Congresso da UNE, eu estava lá, né, estudantes que ficaram ali em Brasília, fomos na reunião fechada, né, a primeira reunião que o ministro organizou com os reitores. Não foi ainda o anúncio do projeto, que um dia depois ele fez uma reunião mais aberta com os reitores, mas convocou alguns reitores para apresentar a primeira vez o projeto. E nós, estudantes, fomos lá, né, tentar entrar, tentar entender, né, a diretoria da União Nacional dos Estudantes, tentar ouvir. E, nesse momento, nós fomos recebidos a bala de borracha, a gás de pimenta e a muito, muito, muito cacete. Assim, muita. Apanhamos, né, estudantes foram presos, né, foram detidos naquele momento, e nos colocam para nós uma preocupação, né? A gente viveu isso, né, nos anos áureos do golpe militar, da ditadura militar. Então, quando a gente diz que é o futuro do pretérito, é o passado voltando à tona, né? E você não só implementa um projeto, mas você também criminaliza quem discorda, né? Então, a gente pode chegar à conclusão que é um governo autoritário e, sobretudo, né, traz no seu projeto, né, de educação também um projeto autoritário, né? O que é você privatizar a educação pública, você deixar, né, você tirar o nosso bem comum, né, constitucional inclusive, né, que é garantir a educação para todos e todas. A gente vai aprofundar essa questão do futuro, e se logo mais depois do intervalo. A gente hoje está discutindo por que ocupam as ruas na nossa rádio pública, a Rádio Universitária. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quarta, a partir das 2h30 da tarde, vai rolar o 8h30 Festa do Cinema Italiano, no Cinema São Luís. O festival cinematográfico traz para Recife e outras 15 cidades do Brasil a mais recente produção do cinema contemporâneo da Itália. Ingressos à venda na bilheteria do local. Nesta quarta tem a apresentação do espetáculo Ei, Quem é que te empurra? Do bailarino Alisson Lima no Teatro Barreto Júnior. Às 18h rola homenagem ao Carnaval de Rua de Recife e o seu caráter itinerante pelas ruas, com a participação do grupo Matulão. Ingressos à venda na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã. Aqui, na Universitária FM 99.9. Todo sábado às 19h. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. No sábado à noite, você cuida de viver bem a vida e deixa a trilha sonora por nossa conta. Disque Jockey, a partir das 8 da noite, no sábado da Universitária.
Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta e hoje nós estamos perguntando por que ocupam as ruas. Para fazer essa análise, recebemos a professora do Departamento de Ciência Florestal da Universidade Rural e vice-presidenta da ADUFERP, Isabelle Menier, também o professor e doutor em Serviço Social e coordenador da Frente Brasil Popular, Eduardo Mara, e a integrante do movimento Levante Popular da Juventude, Rosa Amorim. Como é que vocês viram a questão, a repercussão, como é que vocês estão vendo hoje a repercussão da mobilização de ontem no meio político, na mídia? Isabelle. Bom, vou começar dizendo também que ontem, assim, nós começamos o dia bastante animado, fazendo uma assembleia, foi uma assembleia conjunta, né, de técnicos administrativos, docentes e estudantes, onde o Futurice foi rejeitado, né? Acho que eu ouvi ontem alguma fala no ato de ontem, falando que é o Futurice que repete o passado. Pois é, e repete com traços piorados, né? Porque a gente realmente teve coisas parecidas na época do governo Fernando Henrique, com o ministro Paulo Renato, né? A gente tinha o GEDES, a gente teve várias tentativas de privatização, de entrar justamente o mercado, mas esse realmente vem piorado. Então começamos ontem com essa atividade, rejeitando o Futurice, e não é uma simples rejeição, assim, né? Porque vem de um governo que a gente realmente não confia, porque não confia nesse governo. Ele deu todas as provas para não. Antes dele assumir, ele já dizia, né? Como Rosa diz, ele já dizia que ia perseguir ativistas, militantes, sindicalistas, isso é tudo que a gente é, né? Dentro do movimento ambientalista, é preciso militantes, a sociedade precisa de militância para avançar, né? É a militância que faz avançar nos direitos e tudo mais. Então, a rejeição não é uma simples reação a um governo que não se confia, não, é fruto de uma análise e de uma posição política muito clara. Então, isso foi uma coisa muito legal. E o ato foi maravilhoso, o ato foi, né, muito animado, com muita gente, acho que foi um dos maiores atos, acho que foi comparável ao dia 15 de maio, não sei, acho que Rosa está. E realmente foi muito, muito interessante. Agora, é importante, eu acho que esse recado que eu dou a todos os colegas, professores, aos estudantes, não será só um ato, né? A gente, às vezes, vê uma garotada que nascida no século XXI, né? Sem uma vivência assim, nas lutas de rua, que acredita, que se anima, que vai para a rua e que faz um trabalho lindo e que depois fica decepcionado, né? Não, a gente está aqui há um ano na rua e não aconteceu nada, mas talvez não seja uma luta para um ano somente, né? A gente precisa realmente ocupar as ruas e ocupar todos os espaços, não é só as ruas, espaços de mídia, que aí o Fora da Curva faz esse trabalho espetacular. A gente precisa ocupar as salas de aula, os espaços de convivência das universidades, das escolas, justamente para esse trabalho de consciência, de trabalho, o famoso e às vezes desconsiderar trabalho de base. Mas realmente o evento ontem foi alegre, irreverente, com palavras de ordens fundamentais, e é preciso ver também que ele é apenas é sempre um esquenta, né? É sempre um esquenta. A gente está se preparando para algo maior. Sempre vai vir mais coisas. A gente tem já gritos excluídos aí do dia 7 de setembro. A gente tem uma perspectiva, sim, de greve geral, tá? Porque os ataques que vêm com a reforma da Previdência são reais. É lógico que o projeto, sei lá, a PEC, que passou o relatório do deputado, ela é menos danosa do que a PEC original enviada, sim, é menos danosa, mas ela continua sendo, retirando direitos de trabalhadores, e os elementos que foram retirados, como a capitalização, né, a Previdência através de capitalização, corre o risco, sim, de voltar, né, com uma nova PEC, com uma PEC paralela. Então, é preciso, sim, que trabalhadores e trabalhadoras estejam muito atentos a isso e sabendo que tem que voltar às ruas, porque, né, além de outras formas de atuação política, mas que preciso sim estar presente nas ruas. Eduardo, como é que você analisa? Inclusive, assim, eu acompanhei alguma coisa da mídia corporativa e tem muito esse discurso de que, não, mas
esse pessoal está querendo o quê? Precisa modernizar a gestão das universidades, né? Precisa modernizar e a gestão pública é muito ruim e tal. Como é que você vê esse discurso aí atravessado, né, por essa cobertura das mobilizações? Veja, eu acho que o aspecto mais importante desses atos é que este discurso não colou numa base social importante. O que eu quero dizer com isso? Veja, o desmonte da universidade pública é talvez uma das primeiras políticas deste governo que atinge muito frontalmente um setor importante da base que elegeu o Bolsonaro, Sim. que é um setor de classe média alta, que estava acostumado, inclusive estava descontente com as políticas de educação dos governos anteriores, mas descontente porque via na educação superior um signo de distinção social, de privilégio, né? De distanciamento, né, do seu padrão de vida, da base social geral da classe trabalhadora, etc. Uhum. Então, aquelas políticas, elas não restringiam o acesso da classe média ao ensino superior, mas elas faziam com que boa parte do povo se aproximasse desse padrão de vida, o que dava uma sensação de perda, né? E por isso votaram no governo Bolsonaro. Mas, veja, elas nunca quiseram um desmonte da universidade, porque elas estiveram historicamente acostumadas a investir na educação básica dos seus filhos para que eles entrassem numa universidade pública federal, que é distinção, e é uma distinção merecida dessas universidades, porque elas são os principais centros de pesquisa e de produção do conhecimento do país. Então, essa base foi muito revoltada para as ruas e teve uma adesão espontânea a isso. E uma segunda coisa que faz com que este discurso não colhe. Houve, também por conta dessas políticas que eu citei, uma certa popularização do ensino universitário no Brasil nos últimos anos. Popularização não quer dizer universalização, nós estamos muito longe da universalização do acesso ao ensino. Mas quer dizer que os filhos da classe trabalhadora passaram a projetar nas suas vidas, coisa que na década de 90, eu entrei na universidade em 2001, eu fui da escola pública onde eu estudei, no Paraná, morava no Paraná na época, só teve eu e mais 2 que entraram no vestibular. Isso não estava presente no imaginário da juventude daquele período. E hoje está. Então também essa juventude foi para as ruas. E com um detalhe, e eu acho que esse detalhe é fundamental para a gente avaliar os atos, não só como atos, né? Não só nesse imediatismo que a gente falava. Houve uma aproximação desse elemento espontâneo das suas entidades organizativas, do acúmulo organizativo dos movimentos populares e sindicais. O que eu quero dizer com isso? Veja, se a gente pensar lá atrás, em 2013, naquelas grandes manifestações de juventude, havia uma hostilização da juventude que ia para as ruas de forma espontânea em relação às organizações, em relação às entidades estudantis, etc. Mesmo nos atos dos últimos anos, a gente tinha uma certa separação. Você ia para o ato, você tinha aquele bloco dos organizados, né? E você tinha as pessoas com seus cartazes que ficavam mais longe. Agora não. As pessoas foram procurando se organizar. Elas foram procurando ver nas entidades coletivas e criar essa identidade coletiva. Não é à toa, como a Rosa dizia, que a gente teve um congresso da UNE muito representativo, que a gente tem assembleias de categorias tão representativas. Se a gente olhar para esses atos, não como atos, mas como a construção de um movimento de luta pela educação que pode transcender os limites da pauta da educação, quer dizer, pautar a soberania nacional, pautar a mudança do modelo econômico, pautar o retorno à democracia. Então nós estamos num crescente de construção de força. Olhar para isso como construção de força, vendo que o mais importante não é só o ato em si, é o que a gente faz antes do ato e o que a gente vai fazer depois do ato, organizando pessoas. Aí eu acho que nós estamos crescendo em vitórias. E aí temos condição de fazer o governo não só recuar, como partir para uma contraofensiva no futuro. Isso é interessante porque, em geral, na cobertura da mídia corporativa, se o ato teve gente, se não teve, se foi pequeno. Quantos milhares de pessoas e comparativamente, né? Exatamente. Comparar com alguma coisa. Então, não foi tão forte ou quanto tal dia, etc. Então, como que tirando justamente essa visão histórica, né, do processo que você está trazendo aqui. Ou então, o quanto atrapalhou o trânsito, né? Que é uma perspectiva muito, né? Atrapalhando os trabalhadores. É uma coisa impressionante isso. Rosa? Pegando um pouco o gancho de Eduardo, eu acho que esses atos, eles têm uma potência, porque para além de ser um ato em defesa da educação, em defesa dos nossos direitos, ele extrapola, né, a sua capacidade organizativa, né, e de convocação.
O ato ele tinha, né, como lema principal a defesa da educação, né? Claro que a gente coloca também aí, né, a medida de nossos direitos, porque a reforma da Previdência ainda está em voga, a gente ainda está nesse processo, né? Apesar de estar aí sendo aprovada, mas a gente ainda continua colocando porque defender a educação... O Senado vai votar nos próximos dias, né? Justamente, mas está em voga, né? Então, mas para além disso, é engraçado como a pauta da educação, ela é uma pauta que engloba e extrapola as entidades da educação, o movimento estudantil e os próprios estudantes. Porque é curioso como é sensível, né? E de alguma forma também a sociedade como um todo compreende que é importante defender a educação. Né? Porque todo mundo quer seu filho, né, estudando, entrando numa universidade pública. Então, é uma pauta que é sensível a todo mundo. Né? E é curioso que não vai mexer apenas na universidade pública, mas também as universidades privadas, porque existe, né, todo esse... Né, esses programas extrapolam nas universidades públicas. Né? A gente tem aí... Né, a gente tem aí os programas, né, de financiamento da educação privada, que parte do governo, as bolsas e tudo mais. Então, o FIES, a gente já tem uma redução drástica do FIES nesse período. Então, defender a educação, nesse momento, não é apenas defender a educação pública, mas é defender a educação de uma forma geral. E isso é tocante de toda a sociedade. Né? Então, por isso também a gente tem uma grande expressividade. No ato do dia 15... Não, o ato do dia 15 foi uma grande surpresa para nós. Assim. Foi um ato espontâneo, né, convocado pelas entidades da educação e que levou para a rua aquilo que nós não esperávamos. Muita gente, estudantes de todos os cantos, né, enfim. E logo após a UNE convoca o dia 30. E nós ficamos muito mais apreensivos se iríamos conseguir mobilizar essa mesma quantidade de gente, né? Porque é importante convocar, mas a gente não quer também retroceder, né, nessa quantidade de gente na rua, enfim. E estávamos muito apreensivos e, do nada, a gente viu aquela aurora se colorindo de estudantes, se colorindo de professores, se colorindo de trabalhadores e trabalhadoras, e nos deu muita esperança. Porque a gente achou que um ato sucessivo ao outro, né, não ia render, e rendeu. E, mais uma vez, né, se repete a mesma coisa, mas com muito mais vigor agora para o 30 de agosto. Mas isso é reflexo do quê? Daquilo que Eduardo estava falando agora. Porque, para além apenas da convocação e da espontaneidade desses atos, também tem organizações preocupadas com o pós. Né, como você organiza, você prepara o ato, você tem um processo também de convocação dos estudantes, também trabalha ali isso que a gente está fazendo, né, assembleias estudantis, né, para a organização desses atos. Isso depois vai resultar em mais organização para dentro das universidades. E o pós. Eu também acho que e o pós, né, como o Eduardo falou, e para nós do movimento estudantil isso é o mais caro nesse momento, é o como, porque assim, as lutas, ela tem um teto, né? Assim, a gente, né, enfim, a gente já fez tantos atos e assim, não resultaram em vitórias. É importante também, às vezes, a gente fazer uma análise pessimista, né, da conjuntura, porque a conjuntura está difícil e realmente está difícil. E eu não sei se a gente tem uma esperança de que a curto prazo a gente vai conseguir reverter essas medidas, né? Provavelmente a gente, e a correlação de forças, né, diz isso, provavelmente o projeto futuro se vai ser aprovado. Né, vai ser aprovado. E o que é que a gente faz com isso? Isso é uma realidade. Por mais que a gente coloque, né, 1 milhão de pessoas na Aurora, na Rua da Aurora, na Boa Vista, a Conde da Boa Vista. Né? Mas eu acho que isso depende muito da correlação de forças daqui para frente. Né, não, Eduardo? Da correlação de forças daqui para frente. Mas existe, nisso que o Rosa está falando, existe uma mudança. Quando eu falava que esse governo tem um projeto de Estado que é diferente... Sim. Veja, mudaram muitos contornos da luta política e social. Veja, quando você tem um governo que ele atua dentro das margens democráticas da democracia liberal, veja, se vocês olharem os governos do Fernando Henrique Cardoso, era um governo neoliberal, de desmonte do Estado, sim, de desmonte dos direitos da Constituinte de 88, mas o ritmo daquele desmonte era muito contrabalanceado pelos atos de demonstração de força. Então você, sim, vai para a rua, o governo recua um pouco, volta para outra medida, ele vai sempre negociando, porque ele está preocupado sempre com a democracia liberal, quer dizer, claro, ter eleição daqui a pouco, claro, a opinião, exatamente, pública importa, exatamente, a pressão nos deputados importa, o voto é importante nesse jogo democrático. Veja, isso mudou. Veja, por isso que nós não podemos avaliar os atos só como uma demonstração de força pontual.
porque o governo não atua mais dentro destes limites. Veja, qual é a prioridade deste governo? Manter, pelo discurso de ódio, uma base. Para estatal, né, de setores de classe média, de ódio, que vão para as ruas quando são chamados pelo presidente. Né, tem esse elemento na sociedade civil. Por isso que se assemelha muito ao fascismo. Né? De outro lado, manter o controle do Estado, com uma presença muito grande de setores militares no aparato estatal e do judiciário conservador, e minar a possibilidade de candidaturas progressistas nas eleições, utilizando essas duas forças. Então, de nada adianta a gente pensar que agora nós fazemos um ato, o governo recua e nas eleições nós vamos dar o troco. Nós temos que pensar a construção de um projeto de força social no longo prazo para enfrentamento. Isso não quer dizer que a gente não possa ter vitórias. A gente pode ter vitórias pontuais e recuos. Mas esse recuo é mais ou menos como num jogo de capoeira. Quer dizer, quando você vai para cima, você tem sempre uma dança onde o outro recua, mas ele vai voltar a te atacar. Ele vem de novo, ele tá presente sempre, ele tem um projeto. Né? Então, nesse momento, nós precisamos olhar para uma luta de longo prazo e ver como é que a gente consegue construir força a partir dessas lutas. Porque a verdadeira vitória de uma luta social nunca é uma vitória pontual. Sim. Ela não é uma conquista pontual. Eu vou dar um exemplo paralelo a isso. Um movimento de moradia, quando ele conquista casas para as pessoas que participam daquele movimento, é claro que a casa é uma conquista fundamental para aquelas pessoas que participam. Claro, mas a maior conquista daquela luta é que aquelas pessoas que conquistaram sua casa continuarão organizadas. Porque aquilo sim vai representar força social. O que foi a maior conquista do ato de ontem? A quantidade de estudantes que vai procurar construir o seu diretório acadêmico, procurar olhar para a história enorme de luta da União Nacional dos Estudantes. Uma jovem geração de professores universitários que foram para as ruas e que podem se organizar no movimento sindical, dando nova vida, novo frescor a este movimento sindical. Né? Jovens que entraram como técnicos nas universidades, professores de escola pública e as pessoas que estão nas comunidades, nos bairros de periferia, que podem se identificar com esta luta, porque disso depende o futuro de seus filhos, etc. É nisso que nasce um projeto. Isso é mais importante do que um recuo pontual. No dia 15, o governo até recuou em parte da redução dos recursos. Liberando mais recursos. Né? E depois ele liberou uma série de recursos e depois voltou a cortar. Veja, é dessa forma que o governo vai se comportar em relação às lutas. Por isso que a gente tem que ir para a rua para se organizar, para nos tornar sujeitos coletivos de um projeto e não esperar que as próximas eleições resolvam ou acreditar que este governo respeita a opinião da sociedade, porque ele não está mais pautado por isso. Eu acho que é manter a chama acesa das ruas. Isso eu acho que a gente não pode perder como perspectiva. Né? Acho que a luta de massas, ela nos dá também nos dá também uma autoestima coletiva importante, né? Vai para o enfrentamento, vai para a defesa dos nossos direitos. Como o Eduardo falou, provavelmente podemos conquistar pequenas vitórias, mas que é casar essa luta de massas, que a gente chama dessas lutas de rua, com um processo de organização. Né, com o processo de organização dos movimentos, das entidades. Então, ir para a rua, mas também casar isso com o processo de organização. E no movimento estudantil, a gente está cada vez mais colocando isso como o nosso hino, o nosso hino cotidiano. Né? É mais organização, é mais ideais organizados, são DCEs fortalecidos, né? É impulsionar com que também as organizações dos professores também estejam fortes, fortalecidas, para que a gente consiga também travar um enfrentamento nesse momento, inclusive por dentro das universidades. Isso aí, eu acho isso aí fundamental. Eu botaria a palavra de diálogo também, né? Organização e diálogo. A gente precisa chegar junto, certo? Chegar junto de nossas bases. Eu vou, às vezes, em algumas reuniões, tem representantes centrais e diz, precisa ir às periferias. E um colega do Sindicato dos Bancários mesmo disse, a gente fez um levantamento, 60% dos nossos afiliados não sabia a repercussão da reforma da Previdência na sua própria vida. Então, você não precisa ir para as periferias, você precisa trabalhar suas bases primeiro, precisa conversar com o colega, né? Nós, da universidade, precisamos conversar com todos. O que Rosa estava dizendo, a gente precisa sim de ruas, eu acho que para duas coisas muito importantes, além da organização, além de mostrar essa força. Primeiro, é uma reação à mentira, né? Nós
nós temos um governo de mentiras, né? Um governo que é a regra normal é a mentira. Não tem nenhuma importância se essa mentira, quanto tempo essa mentira vai se sustentar. Ela existe e pronto. Então, eu acho que a primeira é a denúncia da mentira. Eu acho que a presença na rua, mesmo que a imprensa, nós estávamos comentando antes que a TV Clube deu uma cobertura que me impressionou hoje, assim, muito verdadeira, ampla, falando e tudo. Talvez isso comece a se ampliar, como houve com as diretas, né? Não teve isso, né? A TV Globo ignorava as diretas até um momento que não dava mais para ignorar, porque a realidade era grande demais. Então, talvez isso seja uma forma de minar, né, essa muralha aí crescendo, né? E a gente, inclusive, quem está nos ônibus, quem está nos postos dos ônibus, a questão da mentira. A outra questão que eu acho que é importantíssimo os atos, pelo menos, para mim funciona muito, é contra a desesperança, né? Nós estamos numa fase de desesperança, muita gente deprimida, e os atos é um modo de alegria, e a convivência, a encontrar pessoas, né, que podem pensar junto de você, ter um projeto de país parecido. Você não pode ficar sozinho. Só no lamento, na paralisia. Exatamente. Não pode. Uma tristeza, então, o ato nos fortalece individualmente e nos fortalece enquanto organização. É muito importante a gente manter essa força das ruas. Eu acho que é uma questão que eu queria colocar para vocês, e a gente já está finalizando, essa ideia das das políticas públicas. Acho que tem que ter bem claro essa ideia de que são políticas públicas que geram oportunidades e não puramente a meritocracia, porque eu acho que a gente vive hoje nesse dilema entre o que é direito e o que é mérito, né? Então, quem acredita que é mérito não vai se mobilizar, não vai se organizar, vai trabalhar aquela história, trabalhe e você vence, né? E quem entende que tem direito a ter direitos, então vai se organizar e vai dizer, olha, com as oportunidades e os méritos, claro, a gente vai chegar lá. Então, Eduardo, você podia fazer um pouco essa explicação dessa diferenciação aí? Eu queria até retomar aquilo que Isabelle colocava, né? Porque os atos de rua, eles rompem com uma certa atomização do indivíduo, Sim. né? Com a falta de sentimento de pertencimento coletivo. Veja, esta atomização, esse individualismo extremo, ele é a base, né, ideológica deste governo. Né? E que é alimentado por esse discurso da meritocracia, claro, também. Veja, e ela é fundamental para contestar a importância do pensamento científico. Veja, o que é muito forte hoje, ela estabelece uma certa ideia, uma ideia que foi muito importante na eleição do Bolsonaro, uma ideia de que aquilo que eu recebo de um indivíduo no WhatsApp, de forma aleatória, por ter sido um indivíduo, e eu confio nos indivíduos, eu não confio mais nas organizações coletivas, mesmo sem comprovação nenhuma, tem mais mérito de verdade do que a pesquisa, do que a verdade científica. Veja, então, quando a gente vai para as ruas, a gente vê que tem história, que a gente faz parte de uma história coletiva, de que as lutas são coletivas, de que a unidade... Veja, por que as organizações estudantis e sindicais, nesses atos, diferente dos outros, nota de rodapé, um enorme desafio ainda para o movimento sindical, né? De atrair essa base, porque há outras dificuldades estruturais muito maiores do que nas organizações estudantis. Mas a unidade dessas organizações atraía as pessoas. Sim. Né? O fazer parte de algo que é um sentido unitário de projeto de país. É isso que a gente encontra nos atos. Quando a gente pergunta sozinho se faz sentido ir para o ato, a pergunta mesmo não faz sentido porque você está pensando sozinho. E é lá que você vai ver que você faz parte de algo muito maior, que vale a pena participar. Então, acho que este sentido, eu acho que esses atos, tanto do dia 15, do dia 30 de maio, como esse ato de ontem, eles nos revigoram o espírito para construir um projeto popular de nação, para construir uma reviravolta nesse país que seja capaz de derrotar esse pensamento ultraconservador e fascista e capaz de derrotar a entrega do nosso país para interesses alheios aos do povo brasileiro. A gente está finalizando o programa, quero agradecer a participação de Eduardo Mara. Muito obrigada, Eduardo, coordenador da Frente Brasil Popular. Isabelle, agradecer também, Isabelle Menier. Obrigada também pela oportunidade, que agradeço. Professora de ciência, do Departamento de Ciência Florestal da Universidade Rural e vice-presidenta da ADUFERP.
E também agradecer a Rosa Amorim, que é do Levante Popular da Juventude. Obrigada, Rosa. Agradeço. Bom, a gente vai ficando por aqui. O programa de hoje foi produzido por mim, Paula Reis, no roteiro Larissa Evelyn, Guilherme Falcão e minha participação. Nas redes sociais, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Obrigada, Marquinho. Acompanhe o programa nas nossas redes sociais, que a gente tem muita informação que divulga por lá e não encontra na mídia corporativa. Uma boa tarde e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h58